Olá, eu sou o Rogério e este é o vídeo 7. Eu vou começar esse vídeo com duas citações bem interessantes. Eu vou ler aqui para vocês. Olhem, este é o inimigo do mundo, o destruidor de culturas, o parasita em meio à nação, o filho do caos, encarnação do mal, o fermento de decomposição, o demônio visível da humanidade. Essa citação foi de Goebbels em 1937 em Nuremberg. Já deve imaginar o que eu estou falando. E se acha um pouco, Alon Confino cita na página 129, numa publicação de 2014. Em janeiro de 1939, o espírito alemão se expandiu para o reino animal, quando veterinários judeus só foram autorizados a tratar de animais de estimação cujos donos fossem judeus. Animais de estimação de alemães eram agora considerados arianos. Isso fica claro o nível de insanidade, de loucura dos nazistas na perseguição aos judeus. Olhe o grau de confusão que eles mesmos criaram. Nós vamos perseguir os judeus. Tá bom, mas o que é um judeu? Opção 1, que o pai é judeu e a mãe é judia. Opção 2, que o pai é judeu e a mãe é não judia. Opção 3, que o pai é alemão e a mãe é judia. Opção 4, que a mãe é alemã e o pai é judeu. Opção 5, que a mãe é alemã judia e o pai é alemão judeu. E por aí vai. E se o pai e a mãe fossem alemão, mas metade dos avós fossem judeus? Até onde uma pessoa era considerada judeu ou não? Então dá para se imaginar o nível de confusão, de subjetividade que eles tinham para perseguir as pessoas que eram ditas judias ou não judias. Aqueles que eram filhos de pais e mães judeus eram obviamente considerados judeus. Mas os outros que tinham um avô paterno, a mãe materna, judeu, o que eram? Eram conhecidos como mislings. O que eram os mislings? É que eram parte judeu, parte alemão, não era nenhum nem outro. E com isso, eles eram discriminados, tanto pelos judeus como pelos alemães. E principalmente após a guerra, os alemães discriminavam em excesso esses mislings. E olha outra coisa bastante interessante. Os mislings, que tinham uma parte, 20%, 25%, 30% de sangue judeu, eram proibidos de ir à guerra. Eles não podiam lutar pela Alemanha. O que é que acontecia? Eles ficavam na Alemanha, no país, sem poder guerrear para defender a pátria deles, que muitos judeus eram alemães. Os soldados alemães iam lutar a guerra, deixavam as mulheres e namoradas em noivas lá por longos períodos. E esses mislings produziam mais mislings ainda com as esposas dos soldados alemães. E aí a confusão só fazia aumentar. Com isso, com essa perseguição que foi feita aos judeus, primeiro, os alemães, os nazistas em específico, eles perderam muito a mão de obra. Porque tinha muito judeu que estava disposto a defender a sua pátria, a Alemanha. E eram proibidos. Eles tinham vontade de trabalhar, mas, no entanto, eles estavam presos em campo de concentração ou de extermínio. Então, os alemães perderam mão de obra, que para eles, na época, era muito preciosa, e tinha que alimentar, que dar vigilância aos presos judeus. Muitos judeus queriam ir lutar na guerra também, não tinha. Então, além de ter menos soldado lutando na frente de batalha,
tinha que ficar alguns soldados tomando conta dos judeus que estavam presos, que estavam em campos de concentração. E isso tudo, além de reduzir mão de obra e frente de batalha, aumentava a quantidade de inimigos dos nazistas. Os nazistas iam conquistando os povos e os países. E mais judeus eles acumulavam para dar uma solução. Ou seja, na hora que ele entrava no novo país, muitos desses povos recebiam os alemães como heróis, como salvadores da pátria. Em vez dele pegar esse povo para botar ao seu lado, ele botava contra. E aí o problema só fazia aumentar. Não contentes com essa confusão, eles aí resolveram criar mais confusão ainda e criaram um conceito de um povo ariano. O que seria esse povo ariano, o qual eles se julgavam descendentes? Primeiro, o povo ariano nunca existiu. O povo ariano descende de uma sociedade chamada Sociedade Thule, que era um grupo secreto, racista, ocultista, sediado em Munique, na Alemanha. E essa Sociedade Thule derivava de uma ilha utópica que nunca existiu, que se chamava Thule. E atualmente, supostamente ela estava localizada onde atualmente estão localizadas as Ilhas Órcades. Aqui nós podemos observar o mapa da Europa. Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Inglaterra. E aqui, ao norte da Inglaterra, tem as Ilhas Órcades, que seriam as iniciais Ilhas Thule, de onde veio essa teoria, de onde supostamente viria o povo ariano, né? Coisa que nunca existiu. Esse aqui é o símbolo da Sociedade Thule, né? No qual quem mais comandava as pesquisas e essa teoria era Heinrich Himmler. Agora observem comigo que coisa interessante. Eles cultuavam um povo ariano, que não existe povo ariano, que vinham provavelmente de uma ilha que também não existe. Existem as Ilhas Órcades, como eu falei, e eles achavam que essa raça, o povo, tinha que ser louro, de olhos azuis, com mais de 1,80 m de altura, e cultuavam físico, tudo isso. Vamos dar uma observada na cúpula nazista, começando por Hitler. Hitler não era alemão, ele era austríaco. E há grandes referências na bibliografia, na história de Hitler, que havia judeus na sua família, na sua parte ancestral. Hermann Göring, ele era, além de gordo e malemolente, viciado em morfina. Não era louro, nem ele nem Hitler. O outro líder, Himmler, o cara de fuinha, ele era franzino, não tinha 1,80 m, não era louro, não tinha nenhum fenótipo ou genótipo ariano. Joseph Goebbels era baixinho e manco, tinha um defeito na perna. Rudolf Hess, você sabia que Rudolf Hess era egípcio? Não era louro, não tinha olhos azuis. Nenhum deles era louro, alto, esbelto, como eles cultuavam que deveria ser a raça alemã superior. Ou seja, os supostos arianos iam ser comandados por uma cúpula completamente oposta ao que seria um ariano, para perseguir e eliminar os judeus, que eles não sabiam exatamente o que eram judeus. Já imagino o que é que ia dar, não poderia ser diferente no que deu. Com isso nós finalizamos o vídeo 7.